Queridas irmãs, queridos irmãos, que a luz do Mestre Jesus possa envolvê-los, agora e sempre, assim como a todos os seus familiares. Este é o quadro Conversando sobre Jesus, no canal do Lar Ismael do YouTube. Nós vamos iniciar a partir de hoje um estudo que é um grande desafio para nós, né? Porque falar sobre Jesus já tem assim uma literatura muito grande, né? Todo mundo fala sobre Jesus e nós vamos nos pensar de cada uma dessas literaturas, né? Pensar da fala de cada um dos grandes oradores, aquilo que vai nos mostrar Jesus de uma forma mais ampla, saindo um pouco fora do tradicionalismo. Vamos ver a importância e a nossa ligação com esse Espírito. O que é que ele representa para nós ou deve representar para cada um de nós? E qual o tipo de relacionamento que nós devemos ter para com ele? Esta grandeza desse Espírito é o que nós vamos procurar realçar. Aquilo que ele faz, a sua responsabilidade perante Deus nosso Pai, com todos nós e com o globo que ele preside. Então nós vamos utilizar nesse início do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E logo na introdução, Emmanuel vem nos apresentar Jesus. E ele diz assim: é ele quem sustenta todos os elementos ativos e passivos da existência planetária. No seu coração augusto e misericordioso está o Verbo. Um sopro de sua vontade pode renovar todas as coisas. E um gesto seu pode transformar a fisionomia de todos os horizontes terrestres. Ele segue. Só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição e da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passarão, todas as coisas humanas se modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessíveis ao tempo e à destruição. Lá por nesse trecho da introdução de Emmanuel, a gente já percebe a grandeza de Jesus, né? Percebe a sua elevação e a sua ligação com Deus, nosso Pai. Mas prossigamos. No capítulo 1º do livro A Caminho da Luz, a Gênese planetária, nós vamos ter uma descrição de Emmanuel que chama-se A Comunidade dos Espíritos Puros. E diz Emmanuel: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Vejam só que revelação que Emmanuel nos traz. Então, Deus escolheu ali aqueles espíritos que atingiram o estágio mais puro e nas suas mãos ele depositou as rédeas de todas as coletividades planetárias. E ele continua aqui: essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual
é Jesus, um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então veja só, esta comunidade de espíritos puros, eleitos pelo Senhor para governar, né, a coletividade planetária, Jesus é um dos seus membros. Mas vamos seguir que nós vamos ver mais à frente maravilhas sobre esse Espírito. Vamos ver quais foram as reuniões, né? A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta, na ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Em 2 momentos muito importantes, esta comunidade de espíritos puros se reuniu para decidir e fazer. Planejaram e executaram através da vontade de Deus. Porque esses espíritos puros cumprem um trabalho que é a vontade do nosso Criador. Então, na primeira vez, foi quando a Terra, né, o nosso planeta, estava em formação, né, e se desprendeu da nebulosa solar para o espaço. Ela era ainda informe, como nós vamos ver mais à frente, né? Esse momento de suma importância nascia ali, né? Se libertava do Sol, da nebulosa solar, o nosso planeta. E a segunda vez, de uma capital importância, quando Jesus iria encarnar no nosso planeta para nos trazer as sublimes mensagens do seu Evangelho. 2 momentos muito significantes para de tal importância para que essa comunidade de espíritos puros se reunisse. Então, seguindo aqui com Emmanuel, nós vamos ver no capítulo 2, ainda no capítulo 1, ele diz assim: nessa computação de valores cósmicos em que laboram os operários da espiritualidade, sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite da Terra. Então, para a gente perceber a participação de Jesus em todo o processo de criação do nosso planeta. É Ele quem dirige. E neste momento, está se criando a Lua. Mas nós não vamos entrar em detalhe da criação da Terra, nem da criação da Lua, nem da criação das estrelas, não. Nós vamos nos ater, né, a esta figura, esse Espírito maravilhoso que é Jesus, para que nós possamos compreender a sua essência. Né? Então nós estamos pensando do livro A Caminho da Luz, momentos que mostram Jesus trabalhando na formação do globo, né? Na formação do nosso planeta Terra, junto com uma pleia de espíritos sob o seu comando, né? Espíritos de altíssimo nível moral e intelectual que estão aí laborando nesse momento para a construção do nosso planeta Terra. Mais à frente, nós vamos ver o divino escultor, e ele diz: sim,
Ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas com as suas legiões de trabalhadores divinos. Lançou o escopo de sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do sol para suas mãos augustas e compassivas. Organizou o cenário da vida, criando sobre as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres no porfim. Definiu todas as linhas de progresso da humanidade futura, engendrando a harmonia de todas as forças físicas que presidem ao ciclo das atividades planetárias. Então, percebemos aqui que Jesus teve uma atuação, está tendo uma atuação, né, direta como aquele construtor, aquele espírito que, comandando uma legião de trabalhadores divinos, né, ele está ali fazendo e verificando cada detalhe daquilo que foi planejado lá no passado, quando houve o planejamento da construção desse planeta. E que ele está colocando todo o seu carinho, todo o seu amor nessa criação, para cumprir a vontade de Deus. E para quê, meus irmãos? Está tendo esse trabalho de pegar uma matéria informe, como ele diz aqui, não tem forma, e está lhe dando forma, está planejando cada detalhe. A distância do Sol para esse planeta, que são de 150 milhões, mais ou menos, né? Aproximados 150 milhões de quilômetros. Cada camada, para que os raios solares não venham destruir a vida no planeta, e sim para fecundá-lo, para dar-lhe energia, para dar-nos vida. A Lua, para regular os fluxos da maré. Né? Então, quer dizer, cada detalhe da atmosfera, do ar que nós vamos respirar, a criação das florestas, dos vegetais, né? Dos animais, está tudo planejado por esse Espírito. Então, a sua participação é ativa e como o elaborador, aquele que está cumprindo aquilo que Deus lhe pediu, né? Que é a sua vontade. Então, uma participação efetiva desse nosso querido Mestre Jesus. O verbo na criação terrestre. Coloque aqui. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza. Então, tudo aquilo que ele providenciou, nós substituímos pela palavra natureza. Em todos os seus estudos e análises da existência. Mas o seu amor foi o verbo da criação do princípio, como é e será a coroa gloriosa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. O amor de Jesus foi o construtor desse nosso planeta Terra, aonde nós fomos recebidos por ele. E vai ser o coroamento quando nós nos integrarmos a ele, né, na imortalidade sem fim, para o infinito. Porque nós somos espíritos criados por Deus, perfectíveis. E vamos caminhando de encarnação por encarnação até atingirmos o estágio de espírito puro. Até nós crescermos em conhecimento e principalmente em moralidade. Esse é o trabalho de Jesus. Levar toda essa humanidade, encarnada e desencarnada, quase 30 bilhões, alguns historiadores dizem, que existem entre
todos os espíritos encarnados está em 7,5 milhões e o restante desencarnado. Levar todos nós a esse estágio é um trabalho grandioso, porque a criação da Terra, com todos esses detalhes, não é? Tudo muito bem planejado por ele, pelos trabalhadores divinos, e ainda conduzir-nos desse primitivismo até atingirmos as culminâncias celestes, realmente nós precisamos reverenciar, participar mais da vida desse ser. E uma das formas de nós participarmos da vida de Jesus é nós seguirmos os mandamentos divinos, o evangelho que ele nos trouxe, com tanto carinho, com tanto amor, sacrificando a sua própria vida encarnada, né, para nos dar exemplo de humildade, de fé, de confiança no Pai, uma confiança tão grande que ele disse que eu e o Pai somos um. Nós precisamos aproximarmos-nos desse ser. Porque a gente fica fã, né, de pessoas encarnadas que têm uma história bonita, mas nós precisamos conhecer e, conhecendo, nos tornarmos irmãos de Jesus. Eu não posso ficar seguindo pessoas falíveis. Eu tenho que auxiliar essas pessoas, mas eu não posso me tornar um seguidor. Eu preciso seguir a verdadeira cartilha e o verdadeiro escritor desta cartilha, aquele que esculpiu esse planeta para nós. Esse é aquele que eu tenho que seguir. Nós não podemos seguir outro. Não podemos ter dois senhores. Então, meus queridos irmãos, é a esse Jesus que nós precisamos ir, conhecer e ver a beleza do trabalho, do amor, do carinho que ele tem por nós e que ele quer nos conduzir por esse caminho lindo e maravilhoso que ele trilhou. Então vamos prosseguir um pouco mais, para nós vamos dar uma olhada aqui. Jesus reuniu nas alturas os intérpretes divinos do seu pensamento, aqueles trabalhadores, seus auxiliares, intérpretes divinos do seu pensamento. Viu-se então descer sobre a terra, das amplidões dos espaços ilimitados, uma nuvem de forças cósmicas que envolveu o imenso laboratório planetário em repouso. Aqui a Terra já estava em repouso. Os elementos que estavam em confusão já estavam, através do trabalho e da vontade desses nossos irmãos, os intérpretes do pensamento de Jesus foram se acalmando, e naquele momento ela estava em repouso. E aí veio essa nuvem, né, e envolve todo o nosso planeta. E ele prossegue. Daí a algum tempo, na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma, e com ele lançara Jesus à superfície do mundo
o germe sagrado dos primeiros homens. Olha que momento sublime. Construiu todo o nosso planeta. No momento em que as forças dos elementos estavam serenando-se, trouxe para cobriu toda a Terra e até o fundo dos oceanos com o germe sagrado dos primeiros homens para habitar esse planeta. Não vamos entrar em detalhe científico. Vamos a quem convidamos a você, meus queridos irmãos, a lerem a obra, a pesquisarem outros livros e se para compreender esse processo de construção, de criação do planeta, né? A criação do homem, não vamos entrar em detalhe, que isso está nas mãos de Deus, né? Mas o nosso trabalho aqui é a grandeza de Jesus, apresentar Jesus, né? Então já estava ali pronto, né? A casa estava construída e já tinha ali os primeiros, né, germes da criação do homem. No capítulo 2, Emmanuel coloca a vida organizada. O ideal da beleza foi a sua preocupação dos primeiros momentos no que se referia às edificações celulares das origens. É por isso que, em todos os tempos, a beleza junto à ordem construiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas, tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Então, a beleza do nosso planeta, a beleza do nosso sistema celular, a beleza do nosso corpo físico, a beleza de uma flor, a beleza e a complexidade desses elementos foram estudadas antecipadamente, planejada, testada, os nossos corpos físicos. Os nossos primeiros corpos eram inferiores aos dos animais. Então, vem aprimorando e não existe nada feio, porque o detalhe, a construção, como é que se combinaram esses fluidos, esses elementos para formar determinada criatura, determinado corpo, determinada matéria, é de uma beleza imensa, porque tem cor, tem cheiro, tem luz em todos os elementos. É a vontade de Deus. E Jesus vai executar isso. Então tudo é muito belo. E Jesus dá, né, fala para os espíritos, Jesus fala para os seus apóstolos, numa passagem em que ele e os apóstolos estão indo por um caminho e tem um cachorro morto, já apodrecendo, né? E aí os discípulos lá, os apóstolos, botam a mão no nariz, né? E diz: nossa Senhor, que cheiro, né? Aí ele olhou e disse para os apóstolos: já perceberam a beleza dos dentes deste animal? Então vejam,
Nós precisamos ver a beleza em tudo, porque ela existe. Ela existe. Nós é que não temos olhos para ver. A gente sempre brinca assim, você saiu hoje de casa para trabalhar, para estudar, você notou a árvore em frente à sua casa? Você sentiu o perfume de alguma flor? Olhou para o mar? Muitas vezes a gente passa por tudo e não vê nada. Então esse Jesus, ele é esse ser super importante que nós temos em nossa vida. Ele faz parte de nós. Porque nós vamos ver mais para frente por que ele faz parte de nós. Aqui ele criou todo o planeta para nos receber. Mas ele é tão importante para nós que nós vamos ver aqui no livro dos Espíritos, né? Na questão 625, e essa questão está no capítulo das leis morais, né? E no item a lei divina ou leis morais, lei divina ou natural, e no item conhecimento da lei natural. E aí Kardec faz uma pergunta, né? Porque ele vem aqui falando sobre as leis, né? As leis que Deus nos colocou, que Jesus nos trouxe, né? Mas as leis divinas de Deus, aí ele pergunta assim, mas já que, né, vem essas leis, né, quais são as características dos profetas e tal, aí ele disse assim, qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Se tem todas essas leis, eu preciso de um guia, de um modelo, né? Como é que eu vou seguir isso? Né? Aí os espíritos respondem para ele assim, vede Jesus. Olha só, é evidente. Ele foi o Criador desde o princípio. Nós não sabemos quando chegamos às suas mãos, né, confiados por Deus, nosso Criador. É o Pai, pega seu filho, confia-o ao ser para que ele o crie, conduza no caminho da verdade, no caminho da vida real, para ser instruído, educado. Olha só, né? Ele confiou a quem? A Jesus. E tem Kardec faz um comentário, vamos ler um trechinho aqui. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Então, meus amigos, vamos pensar sobre isso e na próxima semana estaremos de volta com o quadro Conversando sobre Jesus. Vamos dar uma lida, vamos procurar conhecer Jesus. Eu gostaria de receber informações de vocês, perguntas, mas também receber contribuição sobre Jesus, sobre a sua maravilhosa experiência conosco. Então nós vamos ficando por aqui, deixando este gostinho de estudarmos mais, queremos saber sobre Jesus. Né? Na semana que vem estaremos aqui. Que o Mestre, este Jesus maravilhoso, envolva cada um de vocês em muito amor e muito carinho. Que estejamos plenos de muita luz. Eu sou Irandi Protásio, um dos membros do Lares.